Uma comissão internacional formada por representantes de entidades médicas propõe mudanças para o diagnóstico da obesidade. Atualmente, especialistas usam o chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal, para classificar se a pessoa está acima do peso. Mas especialistas afirmam que usar apenas essa medida pode desconsiderar outros sinais do corpo que podem indicar também a obesidade. Vamos conversar com o repórter João Delfino, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, João. Boa tarde, Fran, para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Pois é, alguns desses sinais são aumento da circunferência cervical, aumento da circunferência abdominal e até algumas manchas que podem aparecer no pescoço. Tudo isso pode estar relacionado com a questão da obesidade. Mas eu estou aqui com a doutora Mariana Reis Morim, que é endocrinologista, e ela vai falar com a gente sobre isso. Doutora, esse artigo que a gente estava conversando, que a Francine destacou agora no nosso jornal, por que considerar apenas o IMC pode ser um ato falho para diagnosticar a obesidade, e até pedindo para a senhora explicar o que é esse tal IMC. O IMC é o Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que a gente faz pegando o peso dividindo pela altura ao quadrado do paciente. Então, assim, num espectro, se a gente pensar populacional, ele tem a sua validade, isso já foi muito usado nos estudos, mas uma das principais falhas em relação ao IMC é que ele não reflete a composição corporal do indivíduo, não discrimina entre massa magra nem massa gorda. Então, esse artigo ele sugere que outras questões sejam levadas em consideração para diagnosticar a obesidade, certo? Exatamente. O IMC ele não seria utilizado de uma forma isolada, ele pode ser usado em conjunto com outras medidas antropométricas, ou até a gente pode lançar mão de exames para fazer essa avaliação da composição corporal. O artigo também destacou, doutora, duas classificações de obesidade, a clínica e a pré-clínica. Quais seriam as diferenças entre cada uma delas? Nas duas classificações de obesidade, a gente tem o excesso de gordura corporal. A diferença seria que numa obesidade pré-clínica, o indivíduo ainda não estaria apresentando manifestações decorrentes dessa obesidade, seja impactando no seu estilo de vida, seja como algumas doenças associadas, mas na obesidade clínica ele já teria essas repercussões. Então, doutora, quais seriam essas manifestações, esses sinais que a gente citou de obesidade em um paciente? A gente pode perceber realmente o aumento das circunferências, circunferência abdominal, a própria circunferência cervical, que isso pode impactar no desenvolvimento, por exemplo, de uma síndrome da apneia do sono, se tiver um quadro de resistência à insulina associada, a gente pode perceber as manchas escurecidas no pescoço, indicando esse excesso de insulina, entre outros. Doutora, para a gente encerrar, nunca é demais a gente dar dicas, orientações, Então, o que deixar de orientação para as pessoas que já têm um quadro de obesidade, Se é procurar um médico, fazer atividades físicas, quais seriam essas dicas? Com certeza, procurar um médico, uma equipe multidisciplinar, que daí envolve o nutricionista, educador físico, psicólogo em muitos casos, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a gente vai envolver questões genéticas, questões de estilo de vida, entre outras. E a gente precisa abordar tudo isso. E, lógico, que quando a gente vai pensar num tratamento para que ele realmente possa ter sucesso e que seja uma coisa sustentável, duradoura, o paciente vai ter que fazer essa mudança do estilo de vida, trazendo os pilares da medicina do estilo de vida, que são 6. Então, alimentação saudável, atividade física, sono reparador, controle do estresse, evitar o uso de substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo, e os relacionamentos. Tudo isso é importante, não só para uma pessoa que tem obesidade, mas para a gente ter uma qualidade de vida de uma maneira geral. E se for necessário, no tratamento de obesidade, nós podemos utilizar alguns remédios que vão auxiliar também. Perfeito, doutora. Obrigado pelas suas informações. Volto ao estúdio, então, com essas orientações. Depois desse artigo divulgado, a doutora Mariana desvendou aqui para a gente quais são esses outros sinais e deixou também dicas para quem quer ter uma vida mais saudável. Não é, Francine? Volto com você aí no estúdio. Legal, João. Muito obrigada, pelas informações.